eu consigo entregar algo de valor aqui para vocês nesse tempo que a gente estiver conversando. Meu nome é Deuclides, eu sou fundador e CEO da Juit, sou um bacharel em Direito que fugiu da prova da segunda fase do exame de ordem, entrei na faculdade querendo ser promotor de justiça criminal para fazer tribunal de júri. Sempre gostei muito de tecnologia, no meio do caminho fiquei indeciso ali que caminho que ia seguir, acabei optando por tecnologia, e aí desde 2008 eu atuo aí tentando misturar a tecnologia do direito, né? Dentro do direito, com inovação, então eu tive passagem por escritório de advocacia, né? Se vocês verem lá no meu LinkedIn, se vocês quem quiserem me adicionar no LinkedIn, fiquem super à vontade, não é difícil de me achar, é só escrever Deuclides e Juit, só vai ter um, né? Então vocês vão ver lá que eu atuei em escritório de advocacia durante 6 anos, né? Eu trabalhei com análise de dados no escritório, eu atuei em agência de publicidade, com análise de conteúdo, e isso formou muito é, da minha visão de análise de dados. Eu trabalhei em fundo de investimento que comprava precatório, comprava carteira de crédito podre, e isso meio que foi meio que fomentando tudo que acabou culminando nessa plataforma que a gente desenvolveu aqui na Juit, né? Só a título de curiosidade, o pessoal fala, né, que putz, hoje em dia a gente tem que abandonar o linguajar difícil, que o juridiquês não tem lugar, mas, né, como jurista aí, como bacharel, só a título de curiosidade, JUIT é um anagrama embaralhado de ubius ibi tecnica, né, que tem base naquele brocardo lá do ubi homo, ibi societas, ubi societas ibi ius. Então, a gente crava isso no nosso nome, seria uma tradução literal, seria onde está o direito da tecnologia, e mostra um pouco da visão da JUIT, da gente trazer tecnologia para os profissionais do direito para advogar melhor. A gente começou as nossas atividades em novembro, 5 de novembro de 2018, né? Então a gente tem aí já 6 anos no mercado, 6 anos e 2 meses. Formalmente a empresa começou em novembro, com um time de desenvolvimento. Eu já estava envolvido com a ideia mais ou menos um ano antes, né? Então, montar plano de negócio, procurar investidor, etc. E o que antes era um devaneio da minha parte, que era montar uma plataforma que unificasse decisões de todo o país, fornecendo jurimetria em larga escala, junto com gestão de conhecimento, né? Eu ouvi muito do Euclides, isso vai dar errado. Uma das pessoas que mais me falou vai dar errado hoje em dia tem um curso de IA para advogados também, e tá fazendo, né, estruturando uma parceria junto com a gente, tá virando meu cliente na Juit. Então o tempo mostra que, no final das contas, eu sem insistir durante muito tempo, a gente, graças a Deus, conseguiu sair do outro lado, passamos pela pandemia e etc. E a gente começou atuando com advocacia autônoma, né? Eu pessoalmente acredito muito que é uma ferramenta muito importante para o advogado autônomo, porque vai muito no princípio da paridade de armas, né? Tem muito departamento e escritório equipado com muito software, é, que dá muita capacidade de decisão e análise rápida. E a gente aqui na Juit, a gente também atua com escritórios, departamentos. Se vocês entrarem no nosso site, vocês vão ver que a gente tem entre os nossos clientes, né, entre os nossos maiores clientes, escritórios como Demarest, Machado Meyer, Verano, Lefosse, Barroso Fonteles, o BFBM, LBCA, que é de massa, o VLM, que é de massa, Benício Advogados. A gente tem Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo, os 800 procuradores, mais ou menos, ali, que utilizam a plataforma para pesquisa de jurisprudência, PGE do Rio Grande do Sul, Caixa Econômica Federal, Itaipu e alguns outros órgãos governamentais. A gente, enfim, opera em alguns outros modelos também, que a gente faz uma versão white label para algumas associações e tal, como meio que uma forma de degustação ali da plataforma. E hoje em dia a gente tem uma carteira robusta de cliente e voltou recentemente para o mercado de autônomo. Durante um tempo, a gente teve um foco mais nos escritórios, e aí a gente recentemente voltou. E essa parceria com o professor Henrique é datada de agora, né? Ele entrou em contato com a gente essa semana passada. Estava em período de teste com a gente, né, Henrique? Foi engraçado que meio que foi, acho que um teste cego, ele não falou pra gente que ele estava testando eventualmente
tinha o intuito de fazer a parceria e tal. Acho que lá pelo quinto dia ele comentou. E essa foi uma iniciativa que a Jut adotou recentemente, em dezembro, do ano passado, de conversar com influenciadores e professores que aplicam IA no direito. A gente sabe que essa é uma deficiência muito grande do nosso mercado em bancas acadêmicas, né? A inovação não está caminhando tão rápido dentro das universidades, como a gente gostaria, e esse é exatamente o público que a gente busca atender. É um advogado e uma advogada que ele está em busca de produtividade, ele está em busca de olhar a IA como parceira e não como inimiga, e ele sabe que ele vai sair na frente se ele conseguir fazer mais em menos tempo, né? Então, hoje em dia, ninguém ensina na faculdade análise de dados, a gente também não aprende na faculdade o senso de urgência do tempo que os clientes colocam nas nossas costas, nas costas de vocês, e o Rimor ele vem para ser justamente essa ferramenta de apoio, né? Eu atuei em escritório, então muitas das ferramentas que é, vocês usam para além do próprio site do tribunal, eu também já usei. Eu não ficava satisfeito com elas porque vou confessar uma coisa que não é muito bem vista aqui, mas eu sou um cara preguiçoso por natureza, né? Então, se eu posso fazer um negócio com pouco esforço, para mim não tem por que fazer com muito. Né? Então, para mim, não fazia muito sentido entrar na plataforma que unificava jurisprudência e ficar 2 horas procurando um negócio, vendo decisões do país inteiro, quando eu só tinha interesse no STJ, no STF, eventualmente no TJ de São Paulo e tal. Então, também para tirar alguma conclusão sobre o perfil de julgamento de um juiz, sobre qual que eram os pontos críticos de uma decisão, quais eram as teses defendidas por cada uma das partes. Isso tomava muito tempo de leitura. O advogado muitas vezes cobra por hora. O cliente do advogado não quer pagar para você adquirir conhecimento, ele acha que você já tem que ter esse conhecimento quando ele te contrata, então isso entra na conta do tempo do advogado, né? E quando a gente vê ferramentas que auxiliam a gente a fazer mais com menos, fazer tudo mais rápido, acho que isso é um ótimo atrativo para a gente conseguir se multiplicar e se expandir enquanto profissional, se baseando nessas plataformas. Então, a gente foi criada basicamente com essa finalidade, assim, de ter uma plataforma robusta que unisse é, jurisprudência, jurimetria e gestão do conhecimento num só lugar, para que vocês possam montar elementários robustos e descobrir quais são os argumentos que vão fazer você, por exemplo, conseguir aquele recurso, conseguir virar o recurso, conseguir aumentar honorários, né? Então, a gente tem casos muito curiosos na plataforma. Então, por exemplo, tem uma advogada que é cliente nossa, Thaís Barros, ela uma vez utilizou a nossa plataforma, ela tinha um caso de uma cliente dela, estava defendendo, teve ali honorários arbitrados em 10% por causa de, acho que a simplicidade do caso, complexidade menor, alguma coisa assim, né? E o juiz não chega nos 20%. E aí ela pegou casos semelhantes ao dela, fez uma pesquisa na plataforma, identificou que a juíza tinha mais de 100 casos semelhantes ao dela, em que todos eles ela arbitrava 20% de honorários. E aí ela foi maluca o suficiente para entrar com embargo de declaração e pedir esclarecimento, né, mesmo que não entrasse nem um pouco no mérito da decisão. E no final das contas, quando ela elencou o número dos mais de 100 processos dentro no embargo de declaração dela, citando que em todos eles era 20% de honorários, a juíza foi lá e ela aumentou os honorários dela para 20%, né? Então, a gente tem casos em que um departamento jurídico enorme, com uma ação de anulação de débito fiscal, começou a entender qual que era a melhor composição de Câmara que tinha para votar a favor da tese deles. Então, são muitos usos distintos, a gente descobre cada dia mais usos com os nossos clientes, conforme eles vão utilizando a plataforma. E hoje em dia ela é uma plataforma super robusta que comporta os 92 tribunais, então a gente tem STF, STJ, TST, TSE, STM, tem o Tribunal Militar, tem os 27 TJs, os 24 TRTs, os 27 TREs, os 3 TJMs, os 6 TRFs, né? Então, o TRF6, por exemplo, que ele é datado aí de 22, né, 2022, que é a Justiça Federal ali que saiu do TRF1 de Minas e entrou e ganhou, entre aspas, sua independência ali tendo um tribunal dedicado. Ela nem tem uma página de jurisprudência hoje em dia, né? Mas já está indexada na nossa plataforma, porque a gente olha para diários oficiais, etc. Então,
A gente roda toda a nossa infraestrutura em nuvem, né? E aí a gente tem um exército de robôs que de manhã eles visitam o site dos tribunais, eles coletam tudo que saiu no dia anterior e eles voltam. Aí a gente tem uma esteira, né, de tratamento e arrumação dos dados em que a gente arruma tudo isso para disponibilizar para vocês. Então, isso permite uma busca unificada, não só nos tribunais, mas também em fontes administrativas. Para quem atua com tributário, vocês vão notar que tem lá o CARF, né, de tributo federal, a gente tem o TIT de São Paulo já e estamos olhando para pegar decisões de secretarias de fazenda de outros estados, a gente tem o TCU, a gente tem o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, a gente está indexando decisões da SUSEP, de Superintendência de Seguro, para quem atua no consumidor de securitário, né? E a plataforma ela só cresce, hoje em dia são mais de 80 milhões de decisões atualizadas diariamente, né? E mais ou menos uns 40 mil usuários aí que a gente está atendendo. Então, esse é um pouco do nosso background, né? Um pouco do que a gente já construiu. A gente costuma dizer aqui na Druid que a gente não tem um marketing tão bom quanto o nosso produto, né? Muitas pessoas vêm falar com a gente e falam, nossa, mas vocês são uma empresa nova? E de fato a gente não é das Legal Techs, hoje em dia a gente é quase que uma das mais velhas, porque a gente já tem quase 7 anos já, né? Mas a gente operou durante muito tempo de forma um pouco mais tímida, um pouco mais ali nos bastidores, porque a gente, enfim, é uma empresa que eu levantei com dinheiro familiar, então a gente não captou investimento institucional, e etc e tal, como algumas empresas, justamente porque eu acho que quando a gente coloca esse tipo de investidor para dentro da empresa, ele tira meio que o foco que você tem inicialmente para focar só em retorno financeiro, e nenhum deles ia admitir que a gente fizesse trabalho com autônomo, né? O mercado que a gente chama de B2C, que é o Business to Consumer, né? Que é para o usuário final, ele é muito mal visto, via de regra, por fundo de investimento, né? Então, o pessoal quer que você foque em escritório, foque em departamento jurídico, foque em governo, né? A gente atende todos esses players, mas, enfim, é, falar não para esses investidores foi a forma como a gente também se protegeu para conseguir continuar atendendo a advocacia autônoma. Então, eu vou passar aqui pela plataforma, né, para vocês verem a plataforma, como é que a gente recomenda as melhores práticas aqui e tal. E se vocês tiverem dúvida, gente, vai me mandando, tá? Eu vou deixar um chatzinho aqui no canto. E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, fiquem super à vontade para me interromper e fazer a pergunta, tá? Hum, Vocês estão vendo a minha tela aí, né? Beleza. Então, a primeira coisa aqui é a tela inicial do Rimor, né? Outra curiosidade, Rimor vem do latim explorador. Então, a nossa ideia é que vocês explorem o judiciário. No primeiro login que vocês fizerem, vocês vão notar que a gente vai pedir lá, nome, de algumas outras informações. Aí vocês vão ver aqui eu estou num time, né? Eu estou numa equipe que é a da Juit, então naturalmente, tipo, tem mais pessoas aqui. No de vocês essa parte não vai ter porque é de autônomo, mas se vocês tiverem escritório e quiserem colocar mais pessoas dentro do plano, é só falar com a gente que a gente apresenta o plano do escritório para vocês. Vocês podem carregar a foto de vocês e tal, se vocês quiserem, para deixar um pouco mais personalizado, mas essa tela inicial ela vai mostrar para vocês uma caixa de pesquisa, né, com as últimas buscas que vocês fizeram e também os últimos julgados que vocês consultaram. A gente faz isso porque, como eu falei, né, a cultura, a preguiça é uma parte da nossa cultura e a gente tem preguiça de ficar entrando no navegador para ver qual tribunal eu vi aquela decisão que era boa, mas eu esqueci de salvar porque eu tive que atender o telefonema de um cliente e tal. Então a gente deixa esse histórico aqui para vocês. E a gente permite tanto vocês fazerem uma pesquisa que ela começa muito simples, né? Por exemplo, como essa aqui, extravio de bagagem dano material. Eu não utilizei nenhum operador de busca aqui, mas eu poderia, e eu vou replicar ela aqui. Então, colocar aqui, ó, extravio de bagagem, dano material.
né? E quando eu disparo essa busca, a primeira coisa que vocês vão ver, a gente tem um modelo de IA aqui, que ele lê as pesquisas que você está fazendo aqui e ele sugere novas pesquisas para você, utilizando operadores de busca, utilizando os parênteses, utilizando as aspas, né, que tem diversas funcionalidades para você fechar um texto de pesquisa ali, mas logo quando a gente carrega o resultado, vocês têm aqui na coluna da esquerda, se vocês querem fazer a pesquisa só na ementa, só na íntegra ou nos dois, né, a gente permite que vocês façam nos dois, vocês podem ativar sinônimos aqui se vocês quiserem, e daí, por exemplo, na Justiça Trabalhista, é, colaboradora grávida, como sinônimo, ele vai pesquisar por, como é que chama? Mulher em estado, colaborador em estado gravídico, em vez de grávida, gestante e tal. Então, ele tem esses sinônimos para auxiliar na busca de vocês. E aí, aqui na coluna da esquerda, a gente tem os filtros. Então, a gente começa pelas datas, obviamente, né? Aqui vocês selecionam se vocês querem de uma data relativa, de ontem, decisões da última semana, do último mês, ou até um período personalizado, em que você coloca dia, mês e ano, né? A gente tem um filtro sobre das instâncias, então, se vocês querem decisões de tribunal superior, de segunda instância, primeira instância, de esfera administrativa. A gente tem um filtro se é decisão de juizado especial ou juízo comum, se a gente tiver com certeza como afirmar isso, né? Por exemplo, isso daqui é da vara, isso daqui é um recurso inominado civil. Putz, então, beleza, é do juizado especial. Né, se a gente vê que o órgão julgador é uma vara de JEC, enfim, de recrim alguma coisa, a gente já identifica aqui. Caso a gente não saiba, a gente coloca como não identificado, né? E aí a gente tem um agentezinho de IA que recorrentemente ele fica olhando para a nossa base e vê se dá para ter certeza, se tiver certeza ele reclassifica e tal. Aqui a gente tem a gente já vai entrar nessa parte, Juliano. A gente tem um período de teste gratuito quando você entra direto com o nosso site, mas com o professor Henrique a gente tem uma condição especial em que a gente tem um desconto de 60% em cima do nosso valor que está no site, né? Esse teste de 7 dias no nosso site, você vai conseguir fazer ele inserindo um cartão, mas a gente não vai efetuar a cobrança antes de 7 dias, e a gente faz isso só para diminuir o número de incidências de pessoas que pedem vários testes com cartão diferente, né? Quer dizer, com várias contas diferentes. A gente não cobra nos primeiros 7 dias, e com o professor Henrique, a gente tem um modelo em que, com esse 60% de desconto, vocês já fazem a assinatura, mas, obviamente, a gente segue o CDC e vocês têm direito de arrependimento, em até 7 dias a gente estorna 100% do valor, sem fazer nenhuma outra pergunta do tipo, o que a gente fez de errado, ou se você não se adaptou, só como uma sugestão de feedback, melhoria para a gente. Tá, então são esses dois modelos que a gente tem, e tem planos para escritório de advocacia também. Muita gente pergunta assim, por que vocês pedem o cartão para fazer um teste grátis? Porque a gente já teve gente que pediu 10 testes seguidos e não assinou, e aí a gente tem folha de pagamento também para rodar, e a gente precisa, a gente vive de software, né? As pessoas acham que todo software tem que ser de graça, mas no final das contas, isso daqui é o nosso ganha-pão, então é por isso que a gente evita que uma pessoa faça 20 contas e não nos dê nada, né? Então, passando aqui pela lista, a gente tem a lista dos tribunais, então a gente tem os tribunais superiores. Eu vou mostrar a listagem aqui, obviamente não vai aparecer aqui, por exemplo, o TSE, porque não tem decisões do TSE de extravio de bagagem e dano material, tá? Mas a gente tem aqui os superiores, a gente tem os TJs, a gente tem os TRFs, a gente tem os TRTs, a gente tem tributário, e se eu fizer uma pesquisa aqui muito maior, né, aqui na DIT tem algumas palavras-chave que eu utilizo que eu consigo bater na base inteira, dá para ver que, enfim, tem de fato todos os tribunais aqui indexados, atualizados diariamente, e a gente está indo cada ano mais para trás com as decisões, né? A gente sabe que pós-CPC, basicamente, a jurisprudência não tem, pré-CPC, a jurisprudência não tem muita serventia. Eu acho que vocês podem contar nos dedos aqui do último ano advogando quantas jurisprudências vocês listaram de antes de 2015. O nosso objetivo é pegar tudo até 2010, tá? Gostaríamos de fazer isso mais rápido,
né? Mas a gente respeita muito o limite que os tribunais impõem em relação a fazer robô e etc e tal, né? Vocês estão vendo aqui uma versão nova da plataforma, tem até uma versão antiga que a gente tinha decisão do STF desde o 1915, se eu não me engano, né? Agora a gente está reconstruindo essa base inteira, mas com mais qualidade. Então, a gente está coletando tudo novamente, né? Então, cada dia vocês vão ver mais decisão aqui dentro. Depois que vocês selecionam o tribunal, a lista de órgãos julgadores, ela fica disponível, né? Vocês ainda podem filtrar por tipo de documento aqui, né? Vocês podem filtrar ainda, por exemplo, tem dois repetitivos aqui sobre a matéria, né? Então, eu já poderia clicar neles direto, poderia ver sentença de primeiro grau. é, Se tiver alguma pergunta aí, gente, fica à vontade. O microfone abriu. Então a gente tem aqui uma lista de comarca também, se você quiser filtrar por comarca, e o que os nossos clientes adoram, que é uma lista com o nome de magistrado, né? Então você pode filtrar as decisões de um determinado juiz para aquela matéria, ou então só decisões que vieram de apelação, né? Só decisões que são originadas num recurso nominado e coisas do tipo, né? O que é legal aqui é que, deixa eu só recolher essa barrinha aqui, é que desses 53 mil resultados, muitas vezes a gente está querendo entender se essa é uma tese que está ganhando força, se não está ganhando força, se ela está diminuindo o número de volume e tal. E aí, aqui, com um clique, a gente carrega o painel de geometria com algumas análises aqui, em que a gente pega, por exemplo, o valor da causa médio desses processos, de 28 mil reais, a gente pega o maior valor da causa, então isso daqui, sei lá, possivelmente seja uma ação civil pública ou uma coisa nesse sentido. Tem uma causa de 121 milhões de reais aqui para um processo como esse. Tem os gráficos de distribuição de instância aqui, tem de tipo de justiça, então a gente vê que a maior parte aqui é no juízo comum, outras no juizado especial, não deve talvez ter muita coisa no juizado especial por causa dos valores, geralmente extravio de bagagem, você lida mais em, tipo, em viagem internacional, e daí você eventualmente tem item de valor, puxa um dano material ali que esteja acima de 40 salários mínimos, você tem uma distribuição por tribunal aqui, então de cara a gente já vê que o TJT de São Paulo é o que mais tem decisão sobre a matéria, é o maior tribunal do Brasil, então segue a proporção. Né, aqui tem um gráfico em que você consegue ver, então, por exemplo, dá para ver, por exemplo, nessa barrinha amarela, que é o TJ do Paraná, que as decisões do TJ do Paraná vêm caindo nos últimos 3, 4 anos, né? Não sei se teve alguma súmula do próprio tribunal, alguma coisa assim, mas isso já vai gerando algumas dúvidas na nossa cabeça que permite a gente explorar um pouco mais a matéria. E a gente consegue ver aqui também quais são os jogadores, os top 10 jogadores com mais decisão sobre essa matéria, quais são as classes mais apresentadas aqui, os órgãos julgadores, uma distribuição também de se é sentença, se é corno, se é monocrática e os assuntos, né? O que é muito bacana aqui é que você pode, de pronto, voltar para. Você pode ir aplicando os filtros aqui para reduzir o número de pesquisas, então você pode aplicar um filtro e ele vai atualizar todos os resultados. Mas só para vocês verem aqui, isso daqui, por exemplo, a nossa IA, ela lê os assuntos que tem dentro de uma decisão, e ele vai, é como se ele fosse etiquetando essas decisões, né? Então, enquanto no site do tribunal você tem lá só o assunto que o advogado escolheu na distribuição do processo, aqui a nossa IA, ela lê todos os assuntos da distribuição, e ele fala, olha, eu encontrei aqui 6 assuntos, né? Lá no site do tribunal tem um, mas aqui a gente tem 6. Então, a nossa IA já começa a fazer isso, e vocês têm vários critérios de pesquisa aqui. Então, para além do critério de relevância da JUIT, né, que esse é o que a gente chama de índice JUIT de relevância. O que a gente faz? A gente pega recência de decisão, a gente pega a proximidade das palavras-chave, a gente pega o tipo de decisão. Então, é muito difícil vocês verem uma sentença de primeiro grau em primeiro lugar, né? E a gente vai cruzando todos esses fatores e falam, olha, essa decisão é super relevante, né? Então vocês podem filtrar pelas mais recentes, vocês podem filtrar pelas mais antigas. Hoje é dia 15 de janeiro, tem aqui uma sentença de primeiro grau do TJ de Rondônia do dia 15 de janeiro, então tem decisão de hoje aqui, né, do TJ de São Paulo, do dia 15 de janeiro tem sentença. Então, tipo, a gente roda de fato todos os dias nos tribunais. E aí vocês podem pegar, por exemplo, decisões pelo maior valor da causa.
Então, aqui, aquela decisão de 121 milhões de reais, né? Então, vocês podem, eventualmente, chegar nesses julgados, pegar qual que é a decisão com maior valor da causa de processo que tem sobre o assunto que eu estou pesquisando. Né? Vocês conseguem identificar esses precedentes de alta relevância financeira barra econômica com esse filtro, né? E aí, ao entrar dentro de um julgado especificamente, vou colocar aqui um TJ esse daqui, o que está em primeiro lugar, eu poderia, enfim, pegar qualquer outro aqui, tem Rio Grande do Sul, tem de todos os tribunais, a gente sempre dá uma listagem para vocês da ementa, né, obviamente, com essa ementa, se você vê que ela se encaixa muito bem no teu processo, você pode favoritar, você pode favoritar ela aqui, né, favoritar documento. Se você tiver uma pressa e fala, putz, depois eu vou ver isso daqui, agora eu não consigo parar para ler tudo. Isso é muito legal na página de resultados aqui, né? Você pode ir lendo uma parte da ementa e falar, putz, beleza, isso daqui me serve, depois eu vou ler. Daí você vai montando uma lista para ler depois, e aí depois você vai vir aqui na seção ler depois, e daí você vai ler todos esses julgados de uma vez com mais calma, para ver se eles se adaptam à realidade da pesquisa que você está fazendo. Aqui a gente também tem tribunal, o órgão julgador, o juiz, o acórdão, e aqui a gente extrai a íntegra do documento, né? Para várias decisões, a gente já tem o PDF aqui direto na base, vocês não precisam ir até o tribunal para ver o PDF, isso é muito legal. E aí uma coisa que é muito bacana, até que esse julgado ele é relativamente pequeno, tá? Mas se a gente pega e coloca aqui, vou resumir com IA, esse daqui é o nosso mascote, é o Rui Barbosa, o patrono da advocacia, né? A gente fez ele de nosso mascote e seu super assistente. Então, o que ele vai fazer? Ele vai ler essa decisão para vocês e ele vai ver, vai trazer um resumo geral dessa decisão, para que você não precise ler tudo, né? Ele vai pegar o resultado da decisão aqui, então aqui ele vai explicar tudo, né? Então, recurso nominado civil, de 11 de novembro de 24, a segunda turma recursal, Alexandre recorreu da sentença e condenou a Azul ao pagamento de R$ 1.000 por danos morais em razão de extravio temporário de bagagem. O recurso foi provido em parte para julgar improcedente pedido de dano moral, mas procedente pedido de danos materiais, condenando a companhia em R$ 240. Beleza, aí tem o resultado aqui, né, tem a tese principal, qual que era a tese das duas partes, então o recorrente alegou que o extravio temporário da bagagem causou transtorno, teve que adquirir item essencial em razão disso, e a recorrida argumentou que a devolução da bagagem ocorreu dentro do prazo legal. Então essa foi a tese das duas partes. Aqui você vê trechos relevantes que a gente faz uma análise aqui e fala, bom, quais são os trechos que estão sendo referenciados pelo juiz aqui? E a gente coloca aqui na decisão, e aqui tem a parte de argumentação sensível, né? Então aqui o lance da argumentação sensível é legal, porque a gente tenta aqui passar qual que é o trecho da decisão mais relevante da petição das partes que fez o juiz ou a juíza julgar de fato como ele ou ela julgou. Né? Então, nesse caso, por exemplo, alegou que a devolução da bagagem ocorreu dentro do prazo previsto pela Resolução 400 de 2016 da ANAC, que são 7 dias para voos domésticos. Então, por exemplo, se vocês estão advogando, sei lá, nesse caso pela Azul, você sabe que dentro de 7 dias, se a bagagem for devolvida, cara, a resolução 400 da ANAC, eu citar isso aqui é golaço, pode ser que isso faça com que tenha influenciado o julgamento no sentido de diminuir dano material, afastar dano moral, e deixar o julgamento no menor valor possível. Se você está advogando pela parte, você pode antever o contra-argumento da parte e fala assim, olha, em que pese haja a resolução 400 da ANAC, que prevê a devolução para 7 dias até voo domésticos, e aí você continua na argumentação. Né? Eu não vou nem tentar argumentar aqui, porque, embora tenha formação jurídica, dos mestres da argumentação são vocês que são advogados e fazem isso todo dia. Né? Então a gente também traz aqui a legislação que foi citada, né, então a gente também tem essa resolução, tem os artigos 32, parágrafo 2º, inciso 1º e o artigo 33, e da lei 9.099, de 95, a gente tem o artigo 55, se tiver citação doutrinária aqui, a gente levanta para vocês também, de forma que com este juiz você sabe qual que é o doutrinador que ele geralmente gosta de ler,
né? E a gente traz as partes interessadas, CPF, CPJ, traz os valores, e caso haja acostado nos autos alguma prova, alguma evidência, a gente lista isso para vocês aqui, né? Então, eu sei que nesse caso é importante a gente colocar comprovante de despesa com roupa, porque é um item essencial que estava na bagagem, que me causou transtorno, dano material, e aí eu consigo justificar isso e aumento a minha chance de emplacar um dano moral com certeza aqui, porque eu tive um dano comprovado, né? Beleza. E aí, enfim, se vocês gostarem aqui do resumo, você pode dar um joinha, se não gostar, você clica aqui e fala pra gente onde que o resumo pode melhorar e tal. O que é interessante aqui, gente, essa IA não vai alucinar, porque ela tem como limite a decisão judicial. O índice de criatividade que a gente seta para ela é zero. Ela meramente resume coisas. Então, eu não sei se vocês já, enfim, se gostam de jogar boliche e tal. Eu não jogo há muito tempo, mas eu lembro que quando eu jogava, putz, eu era pequena e era aqueles aniversários que tinha boliche. Sempre que eu jogava bola ia pra canaleta. Então, o que eu fazia? Eu levantava aquele negocinho lá do lado, que pelo menos um pino eu ia derrubar, né? A ideia de fazer a IA é, é, não se basear em nada além da decisão é justamente levantar a canaleta e não permitir que ela alucine. A gente tem visto muitos casos aqui na Juit. No nosso stand na Fenaló, teve um advogado que passou no stand desesperado, falando: você pode procurar o número de um processo para mim? A gente falou, claro. Aí ele estava explicando o caso dele e ele falou o seguinte: olha, eu usei o ChatGPT para fazer a petição do meu cliente, eu passei para ele o caso, ele fez a petição, eu fiz um monte de ajuste, mas, enfim, estava ok, me economizou um tempo, e havia uma jurisprudência que era excelente para o meu caso, que eu nem se eu ficasse horas procurando, eu ia encontrar algo daquela profundidade, porque era exatamente o que eu queria. Eu citei a jurisprudência, entrei com a petição, protocolei, distribuí, beleza. É, e aí, logo depois, na primeira manifestação do juiz ali, ele pediu para o advogado se manifestar, comprovando, já falo disso já, Samuel, comprovando um número do processo, né? Tipo assim, me fala de que tribunal que é esse processo aqui, porque basicamente a gente aqui na vara não conseguiu encontrar. E esse cara descobriu que esse processo não existia, esse cara descobriu que essa jurisprudência não existia, esse cara descobriu que o juiz que estava lá não existia e que isso tinha sido uma alucinação. O que, que aconteceu? O juiz falou que se em 5 dias ele não justificasse, ele ia denunciar o advogado para o Tribunal de Ética e Disciplina da seccional da OAB, né? Então, é óbvio que é muito chato, porque nesse caso a gente não conseguiu ajudar o cara, não tinha o que a gente fazer, né? E esses são os riscos de você usar uma IA que ela não está com o pé firme na sua base de conhecimento, né? Então, esse é um dos motivos pelo qual a gente não permite que tenha nenhum nível de consulta à base externa e tal, ele utiliza só a base da própria DIT, nesse caso do julgado. O Samuel perguntou aqui se tem possibilidade de o projeto da plataforma comunicar com outra IA, como o GPT, né? A gente está vendo como fazer isso sem dar dado de graça para eles e treinar a base deles, né? Porque no final das contas a GPT Store ela é uma grande forma deles acessarem várias bases de dados sem remunerar a gente de nenhuma forma. Então a gente está vendo qual que é a melhor forma de fazer isso, né? Existem alguns projetos em andamento, a gente tem um GPT próprio aqui internamente testando lá na GPT Store, que bate no nosso banco de dados e retorna a resposta para o usuário. Então, sim, isso é um projeto em andamento. Em 2019, a gente criou um assistente para o Google Assistente, ainda na época, lá atrás, em que você pedia jurisprudência por voz e ele mostrava lá direto da nossa base. Isso é uma coisa que a gente também tá testando de novo, a gente do Gemini agora, né? Da Google, a nossa infraestrutura de nuvem é a Google Cloud, então a gente conta com toda a segurança, robustez de segurança, protocolo de segurança, SOC, RIPA, um monte de coisa, né? Então vocês podem ter certeza que tudo que está dentro tem um nível de segurança muito grande. A gente tem um contrato grande com eles de longo prazo e a gente está, inclusive, trabalhando em parceria com eles para eventualmente desenvolver um agente jurídico baseado na jurisprudência que existe de fato, né? Então, sim, é um projeto em que a gente está olhando. Não vai ser para o primeiro trimestre, em algum momento, talvez no segundo semestre, a gente deve anunciar algo nesse sentido, né?
Voltando aqui, gente, beleza, vi essa jurisprudência aqui, achei legal e tal, pô, parece que ela é boa para mim. O que acontece? Eu já vim aqui nas minhas pastas, e eu já tenho uma pasta de consumidor aqui do setor aéreo, então eu vou fazer uma demonstração para vocês aqui. Nesse caso, o cliente conseguiu a indenização por dano moral, mas não, por dano material, mas moral não pegou, e essa decisão foi boa para a Azul, que tem uma condenação de R$ 1.200, né? Imagina que eu estou advogando pela Azul. Então aqui o que eu vou fazer? Eu vou entrar na minha pasta aqui tem toda a minha biblioteca aqui, que eu chamo aqui de inventário. Eu vou vir aqui na parte de consumidor, deixa eu ver aqui, setor aéreo. Beleza, então eu tenho aqui para o setor aéreo, eu tenho até uma subpasta aqui de cancelamento de passagem com multa abusiva. Como eu não tenho a pasta ainda para extraver de bagagem, eu vou salvar na pasta raiz aqui, que é do setor aéreo. Quando eu for salvar, ele vai falar assim, ó, indique a favorabilidade. Assim. Então, por exemplo, para mim, eu estou advogando pela Azul aqui, essa decisão foi favorável. Então, vou colocar aqui que foi favorável, vou avançar, vou salvar isso numa pasta, né? E aí, quando eu posso copiar a ementa aqui para colocar direto colocar aqui, ó. Se eu entrar e colocar, por exemplo, Ctrl V, ele vai vir certinho, como vem no tribunal ali, com a ementa, tribunal, tipo de decisão, órgão julgador, processo, né? Tem aqui segunda turma, nome do juiz, data do julgamento, tem tudo. Então vocês podem sempre clicar aqui para copiar uma ementa aí e colocar lá no Word, no peticionador de vocês. Aqui do lado é meio que nem aquele negócio do e-commerce. Quem viu esse produto também viu tal produto, né? A gente pega pessoas que fizeram pesquisa semelhante à sua, anonimiza isso, vê o que elas visitaram e coloca aqui do lado. Assim. Então, às vezes vocês encontram coisas legais aqui aqui do lado, né? Mas o que a gente poderia continuar fazendo aqui, esse botãozinho aqui de compartilhamento é porque eu estou num ambiente de escritório. Então aqui eu tenho, por exemplo, eu posso compartilhar com a minha equipe de cível, de cobrança, danos morais, esse é o nome das equipes que eu tenho, como eu posso compartilhar com algum colega. Então eu vou pegar aqui, por exemplo, tem esse advogado aqui, eu vou compartilhar essa decisão com ele. Se eu fizer isso, ele recebe a decisão lá, né, e fala, putz, esse acórdão foi compartilhado, e daí depois vocês podem falar, te mandei um acórdão lá no Rimor, tal, não sei o que lá, dá uma olhada, e aí a gente, enfim, porque a gente atende escritório, corporações muito grandes, né, por exemplo, tem escritório que a gente atende como Nelson Williams, tem mais de 1.000 advogados, então a gente centraliza tudo isso, essa comunicação por dentro da plataforma. Né, então, essa parte dos precedentes, a gente tem aqui, por exemplo, se eu selecionar um tribunal, vamos lá, vou pegar aqui, por exemplo, vou pegar o TJ de São Paulo aqui, né, tem 31 mil casos aqui, e aí eu tenho aqui os órgãos julgadores. Então eu posso, por exemplo, pesquisar, meu processo está na segunda vara civil, né? Meu processo está na primeira vara do juizado do Fórum de Vergueiro. Vocês podem vir aqui, ou por exemplo, aqui está na 15ª Câmara de Direito Privado. Né? O que eu posso fazer? Eu posso pegar aqui, ver qual que é o juiz ou a juíza com mais decisões sobre essa matéria aqui. Eu sei que aqui, ó, por exemplo, o Jairo Brasil, putz, eu quero pegar as decisões do ministro, do desembargador do Jairo Brasil. Eu consigo identificar ali, eu saí de 53 mil para 62 decisões, eu posso filtrar e falar, putz, eu quero pegar a decisão só dos últimos 6 meses, ou do último ano, deixa eu ver aqui, do último ano tem 3 decisões dele, não sei se o cara aposentou e tal, não sei o quê, mas eu poderia pegar, entrar aqui, ver essas decisões e ver como é que esse cara julga, por exemplo, né, então a gente sai de um volume muito grande de decisões para um volume muito pequeno, e esse é meio que o nosso objetivo, assim, fazer vocês serem extremamente produtivos e rápidos encontrando as decisões que vocês precisam em tempo recorde. Cada dia que passa aqui, gente, vocês vão ver cada vez mais e mais decisões com a íntegra, com PDF, etc e tal. Né? Então, algumas ainda não tem, mas várias outras, enfim, já tem, Tribunal Superior principalmente, né? E vocês podem fazer pesquisa de basicamente qualquer área do direito. Então, eu fiz aqui de extravio de bagagem e dano moral, a gente poderia fazer aqui, por exemplo, de horas extras, enfim,
e justa causa, né? Então a gente vai bater ali na trabalhista e vai ver um volume muito grande de decisões. Clicou na jurimetria da busca também, a gente carrega tudo super rápido aqui. Então vocês conseguem ver o tribunal que mais tem aqui decisão de justa causa Cora Extra, o TRT do Paraná, e aí tem aqui TST também aqui embaixo. Você consegue ver uma distribuição, é um ano de queda aqui em 2024, mas vocês conseguem filtrar por nome do juiz e de fato ir inteirando com esse índice, né? Então a gente tem ali um volume muito grande de decisões para vocês pesquisarem. A gente tem aquele recurso com IA para os resumos, então usem e abusem disso, é muito bacana, né? Vocês poderem não precisar ler um julgado inteiro. Eu acho que essa é uma das coisas que economiza mais tempo de vocês aqui, né? Então, quando carrega o. Deixa eu pegar aqui, peraí. Acho que tem um julgado que eu tinha até favoritado. É uma coisa que é legal, né? Se o precedente for muito, muito bom para vocês, vocês podem simplesmente pegar e favoritar ele, e ele vai aparecer numa seção aqui, em que você consegue pegar só as jurisprudências que são as mais relevantes. Então, o que a gente recomenda aqui, muitas vezes, é que vocês coloquem súmulas, por exemplo, súmula do STJ, que vocês coloquem ali um repetitivo, uma repercussão geral, algo do gênero, né? Mas vocês podem entrar aqui, por exemplo, o STF, tem uma decisão, essa decisão aqui do STF. Essa daqui, se eu não me engano, ó, ela tem. Aqui a gente já tem a íntegra que a gente pega direto no site do tribunal, de forma que vocês não precisem ir até o tribunal para pegar, né? Então, se ainda não tiver o PDF, saibam que em breve vai entrar, porque a gente tem uma esteira que fica processando esses dados diariamente, né? E aí vocês podem, inclusive, vir aqui e baixar essa decisão, né? Então, isso vai. Ah, eu quero salvar isso aqui no meu computador, eu quero ter uma cópia para, eventualmente, se o juiz a juíza pedir, eu tenho isso anexo, né? E uma das coisas que é legal das pastas é que conforme você vai montando os ementários, né, então a gente recomenda aqui você ter pastas, pode ser por área do direito, pode ser por uma câmara e juízes diferentes, né? Então você tem ali três relatores, três relatoras, em que você precisa acompanhar a decisão deles, você faz uma pesquisa por palavra-chave, filtra por tribunal, filtra por câmara, cria uma subpasta para cada juiz e vai colocando a decisão lá dentro, falando se é favorável ou desfavorável. E aí, por exemplo, a gente tem aqui uma pasta com decisões de consignação em pagamento, né? Se eu clico nessa pasta aqui, é interessante, eu tenho aqui um placar de jurimetria que, com base no que eu declarei para a plataforma, se é favorável ou não para a minha tese, a gente tem um índice de favorabilidade aqui, né? Então, eu sei que das decisões que estão aqui, que eu já separei que são relevantes, 54% delas são favoráveis para mim, 20% é desfavorável, tem umas outras 26 que estão meio que indefinidas ali. Eu poderia pegar e filtrar só essas 26 para ver se eu consigo melhorar o meu índice aqui, né? Encontrar decisões mais relevantes. Mas uma novidade que a gente colocou na ferramenta há pouco tempo é que vocês não ficam sujeitos apenas à jurisprudência, né? Então, vamos supor, a gente vai pegar aqui uma tese de, sei lá, decisão de consignação e pagamento aqui, né? E aí a gente pegou aqui, por exemplo, putz, sei lá, vamos colocar aqui portal de notícia do Migalhas, né? Então, ação de consignação e pagamento no novo CPC. Cliquei num artigo aqui, vamos supor que eu estou lendo isso, achei isso muito legal, importante para mim, e falo, putz, eu vou usar isso aqui. Quando eu for estudar consignação e pagamento, eu quero saber isso aqui. O que eu vou fazer? Eu vou copiar aqui na barra de endereço, eu vou vir aqui em adicionar referência externa, e aqui, quando a gente copiar, ele já vai pegar aqui o cabeçalho do site, etc. e tal. Vou colocar como indefinido aqui, colocar material de estudo sobre consignação em pagamento sob a luz do CPC. Né? E aí eu vou adicionar. O que é interessante aqui é porque vocês podem fazer inventários muito robustos. Então, imaginem isso como um OneDrive, como um Google Drive, em que você coloca a jurisprudência que é relevante para a tua tese, e quando você vai trabalhar em cima desta tese de novo, você visita esse ementário e você vê as decisões mais relevantes que tem sobre isso, né? Então, é muito interessante vocês terem esse tipo de recurso para criar fundamentações mais robustas, né? E aí você depois pode ir navegando por esses documentos, e você pode fazer
buscas naturalmente mais complexas com o uso dos nossos operadores, né, direto. Então, vocês podem fazer, aqui eu vou colocar, por exemplo, justa causa, vou colocar o colaboradora grávida, que nem eu comentei, né? Então, se eu der um enter aqui e ativar o sinônimo, só para mostrar para vocês, aqui tem aqui grávida, grávida, beleza. Se eu colocar o sinônimo, o que que aparece? Vai aparecer ali gestante, vai aparecer aqui, ó, gravidez, gestante, tem vira e mexe aparece aqui um estado gravídico, alguma coisa assim, vou colocar só na ementa. Deixa eu ver aqui, ó, colaboradora gestante, tipo, às vezes aparece aqui, porque como tem, enfim, muita decisão, né, a gente teria que ir rolando a página, mas vocês conseguem encontrar isso. Então a gente tem aqui algumas, por exemplo, aqui eu coloquei colaboradora grávida, ele me sugeriu licença maternidade e estabilidade de emprego, né? Direitos trabalhistas e gestante e proteção à maternidade. Então, vocês veem que a IA interpreta a pesquisa de vocês e já vai sugerindo palavra-chave, né? Então, às vezes eu vou colocar aqui essa palavra-chave aqui, eu vou ver o que retorna. Você clicou aí, ele vai carregar uma outra busca, né? Então, vocês têm numa plataforma um negócio que é muito legal também, que a gente fala que aqui é quando a gente economiza tempo de vocês dando um super estagiário para vocês, né? Então, por exemplo, a gente tem um recurso, vamos fazer uma pesquisa aqui um pouquinho mais complexa, tá? Então, eu vou fazer uma pesquisa é, de consignação, é, vou colocar aquela extravio de bagagem, só que eu vou colocar aqui, ó, e voo internacional e danos morais. E aí eu vou colocar aqui, ó, danos morais ou danos materiais e morais. Vejam que essa pesquisa ela já está um pouquinho mais complexa. Eu utilizei operador de busca, utilizei parênteses, etc e tal. E aí, beleza, eu vou dar enter nela aqui. Daí eu vou pegar, só, eu tenho 1.800 resultados aqui. Eu vou pegar os resultados, vou ordenar dos mais recentes e eu vou pegar decisões do último mês aqui, né? Aqui na nossa base que está batendo, que a gente fez a pesquisa aqui, tem esses três resultados, mas tipo focado em. Peraí. E aí, peraí, deixa eu pegar internacional, alguma coisa aqui, tá, beleza. É, e aí eu vou pegar e vamos supor que eu quero receber essas decisões. Todo dia que sair decisão nova sobre isso, eu quero receber. Eu posso vir aqui e salvar a busca. E aí, daí eu coloco lá, extravio de bagagem, um voo internacional, sem danos morais. A partir do momento que eu clicar aqui, né, eu posso fazer duas coisas aqui. Eu posso salvar sem ativar um alerta, e toda vez que eu clicar aqui, essa busca vai ser recarregada. E eu posso salvar com um alerta. Eu vou salvar com um alerta aqui, e aí, a partir desse momento, eu jogo essa pesquisa aqui para as minhas buscas salvas e alertas, que fica aqui no nosso painel. E quando eu entro aqui, o que que acontece? Eu consigo ver as pesquisas que eu salvei já, né? Então, se eu colocar essa daqui de extravio de bagagem, como eu tenho bastante aqui, eu já vou pesquisar aqui direto. Eu tenho essa daqui que eu ativei o alerta hoje, né? O que é legal é que, por exemplo, tem pesquisas aqui que eu fiz, vamos ver. Assédio eleitoral. Eu fiz essa pesquisa em 19 de setembro. Então, estava ali no meio do pleito eleitoral e tal, né? Se eu clico aqui, ele vai carregar as palavras-chave que eu coloquei, né? Então tem aqui assédio eleitoral, assédio moral eleitoral e várias outras palavras aqui, imposição de voto, imposição do voto e tal. Só que ele vai recarregar a busca com os filtros que eu fiz. Então aqui eu tirei do índice geral e coloquei os mais recentes, né? Então eu posso ir salvando, vocês não têm limite de busca que vocês podem salvar. Então o que a gente sempre recomenda é pegue suas teses principais, selecione os órgãos que vocês estão atuando e monitorem as decisões que saem dos órgãos que vocês estão atuando.
Se vocês fazem isso, vocês têm basicamente um agente que trabalha para vocês enquanto vocês estão descansando, ou enquanto vocês estão fazendo outra coisa, ou enquanto vocês estão dormindo, né? Porque aí, por exemplo, você vai ter aí, aqui eu fiz uma pesquisa de decisões sobre a súmula vinculante 60 e 61 da STF, que ela está aumentando o rigor para dar fornecimento de medicamento para doença rara, né? Então, antes mesmo que eu não tivesse no rol da ANS lá, o SUS tinha que prover esses medicamentos, agora o STF aumentou um pouco o cerco e está sendo um pouco mais criterioso. Né, essa súmulação de novembro do ano passado, eu fiz a pesquisa aqui em outubro, e aí se eu recarregar essa busca, vocês vão notar que vão ter filtros aqui, peraí, que eu pegar aqui só eu tô pegando tudo que está saindo aqui, focado por mais recente também, e tinha uma outra busca dessa em que batia só STF e STJ, um negócio assim, né? Então, aqui nas buscas salvas, vocês podem criar várias pesquisas que vão chegar no seu e-mail, né? Acho que era uma pergunta que vinha depois, mas onde é que a gente vai ser alertado dentro do próprio sistema? Não, chega direto no e-mail de cadastro de vocês. Então, eu usei aqui o meu e-mail, então, naturalmente, quando chegar ali no meu e-mail, é, teve busca nova para aqui, motorista entregador de app, teve resultado novo com isso. Eu vou lá e eu vou receber essas pesquisas mesmo assim, esses novos resultados e tal. Então, tem algumas outras telas aqui que eu acho que vocês, como autônomos, não vão ter acesso, mas enfim, se quiserem migrar para um plano de escritório, né, a gente está disponível para falar sobre isso, que são as equipes. Tem os favoritos, tem o ler depois. Aqui foram decisões que eu mandei para alguém da minha equipe, que eu compartilhei, decisões que foram compartilhadas comigo, mas em suma, uma apresentação geral do sistema é essa, né? A gente permite aí a pesquisa com palavra-chave, com resultado em texto, permite ver o documento original, permite fazer um resumo com IA. A nossa IA também, ela vai recomendar palavras-chave para você fazer uma busca melhor, para você não ter que ficar acertando. Você pode criar o seu ementário, você pode utilizar a jurimetria para detectar alguns padrões. Em breve, a gente vai colocar também no painel de jurimetria o quanto de favorável, o quanto de provimento ou não provimento tem para cada decisão. E assim, não é conversa de vendedor, tá, gente? Porque na prática, na empresa, quem vende não sou eu. Tem um departamento comercial e eu fico mais em cima do produto. Não é papo de vendedor, mas quando a gente vai fazer isso, naturalmente o preço vai aumentar, porque tipo, tem um valor muito forte, muito alto que a gente dá, né? Isso deve entrar no ar em algum momento de final de fevereiro ou março, né? Então, esse é um recurso que as pessoas mais estão pedindo para a gente. A ferramenta antiga já fazia isso, só que a gente estava com índice de acurácia lá que a gente viu que dava para melhorar, então a gente está refazendo todo todos os classificadores, os agentes que classificam o julgado, mostrando também se a votação foi unânime, é, se ela for por maioria e tal. Então, em breve, a gente vai ter isso disponível dentro da plataforma também, tá? E é isso. Se vocês tiverem dúvida, eu estou por aqui. Se quiserem trocar uma ideia, fazer alguma pergunta ou outra e tal, eu acho que essa é a hora. Espero que vocês gostem e que vocês, enfim, realizem a sua assinatura para que a gente possa auxiliar vocês a, a, a advogar da melhor maneira, tá? E mais um ponto aqui, mostrar para vocês como que o professor acessou a gente, tá, gente? Que a gente costuma dizer que a gente tem, como a gente quer que a pesquisa de vocês seja muito boa, a nossa ideia é ter um chat de suporte aqui, em que você pode fazer uma pesquisa, perguntar para a gente qualquer coisa, né? Então, tipo assim, como salvar um julgado numa pasta, né? E aí, naturalmente, o Barbosinha aqui, ele vai tanto olhar para o processo e resumir a decisão, quanto ele vai fazer o primeiro suporte e já vai responder para vocês. Se a resposta não estiver contente, sempre vai ter um agente humano para conversar com vocês, né? Mas ele fala exatamente tudo que você tem que fazer aqui. A gente tem uma base de conhecimento muito grande, né? Então aqui mostra para como criar uma pasta. A gente tem esse artigo, né? Vocês sempre tem print para a gente mostrar como que é feito. Se você estiver aqui logado na plataforma, você pode vir no ajuda.juit.com.br, e aí vão ter vários artigos de ajuda lá.
né? Então a gente tem aqui, peraí, deixa eu voltar aqui, ó, gerenciamento da assinatura, né? Como é que eu cancelo? Meu cartão expirou, como é que faz para atualizar a forma de pagamento? Não sei, que tem tipo vários é, artigos para que você consiga se nortear aqui, ó, como convidar e criar novos usuários, isso é só para plano corporativo, mas vocês podem ver que aqui a gente tem, ó, como salvar uma busca, etc. Tem muito artigo educacional, então se vocês tiverem qualquer dúvida, a gente está aqui para responder, tá? E eu acho que esse é um fator essencial em relação a qualquer outra plataforma no mercado. A gente está aqui para auxiliar vocês, é por isso que a gente tem, né, um time de suporte dedicado aqui. É, e é isso. Espero que vocês gostem. Euclides, o pessoal perguntou aí algumas coisas. Deixa eu responder o Paulo. Paulo, vai ter sim um link, tá? Só que ele não vai ser público. A Uhum. gente vai disponibilizar para o pessoal de forma bem específica, porque daqui a pouco o Euclides vai falar sobre uma condição especial para vocês, e aí Uhum. a gente precisa dar esse reconhecimento e esse Uhum. mérito para quem faz questão, tá, Paulo? Então, Uhum. me manda mensagem lá no WhatsApp que eu te encaminho o link logo mais. E o Boa. Samuel, o Euclides, o Samuel fez um questionamento e teve um outro colega também que Uhum. perguntou se, é o Estevão, perguntou se essa Tá. ferramenta de busca é disponibilizada pela ASP. A gente faz a ferramenta da ASP, mas a da ASP não tem os recursos de inteligência artificial, não tem as funções administrativas, é um escopo um pouquinho diferente, né? Não é exatamente a mesma plataforma. Essa daqui, né, que é a do nosso cliente mesmo, do cliente Juit, não do associado à ASP, ela tem mais recurso de produtividade, né? Então, aquela lá está baseada numa versão anterior da nossa plataforma, e recurso com IA, que é uma coisa que, por exemplo, a gente tem muita infraestrutura em nuvem aqui, que a gente processa modelo internamente, etc., para não ficar pegando modelo de mercado que alucina. Como esse produto é mais caro de desenvolver, isso é exclusivo para os assinantes pagos. Mas é a gente que faz a plataforma da ASP. Certo. Teve uma situação que o Samuel perguntou aqui, não sei se você está Uhum. conseguindo Tá, acompanhar eu estou aí. vendo aqui, preciso de decisões, se existe a possibilidade da busca ser mais conversativa. Pode falar para ele uma pegada meio GPT mesmo, né? Tem como, Samuel, o Barbosinha ele responde isso também para você, tá? Se você fizer uma pergunta ali para ele, ele vai falar, ó, preciso de decisões, tipo, tem um monte de usuário que a gente vê que entra lá no Barbosinha e fala assim, monte um prompt XYZ, né? Então, só para você, pera aí, deixa eu colocar aqui. Por exemplo, tem gente que vai pegar e vai abrir o chat aqui, vai mandar uma mensagem e vai. Eu vou colocar exatamente o que você colocou. Preciso de decisões do TJ de São Paulo, no sentido que horas essas compõem a base de cálculo de pensão alimentícia. E aí você faz isso, ele vai ler e ele vai te sugerir um conjunto de palavras-chave, né? A nossa barra de busca já faz isso. No final das contas, se você colocar essas palavras, ó, para encontrar decisões do TJ de São Paulo, na barra de pesquisa, digite aí hora essa, pensão alimentícia, base de cálculo, ative a opção íntegra, filtra no tribunal, depois a gente tipo de documento, coloca os relevantes, como a corda, monocrática, e aí ele vai te orientando como fazer. Né? No final das contas, o que a gente quer é melhorar a rotina de pesquisa de vocês. Então, sim, a gente tem isso aqui dentro. É, em breve, a gente deve melhorar essa sugestão de pesquisa, justamente para você só colar qual que é o seu contexto de pesquisa e a gente transformar isso, eventualmente você botar um prompt lá e a gente transformar isso num conjunto de palavra-chave também e disparar a pesquisa. E aí, Doutor José Zé Luiz Luiz Rigamonte. Fique à tem uma vontade, dúvida doutor. também. Boa noite, Euclides, Henrique. Boa noite, Euclides, obrigado aí pela apresentação de antemão. imagina. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Eu consigo, por exemplo, na sua ferramenta, descobrir as ações top 10 de um determinado fórum, por exemplo? Vamos imaginar, não sei se você é de São Paulo, Fórum Uhum, João Mendes, por exemplo. Eu quero uhum, as ações top 10 desse fórum, em termos uhum, de
de quantidade, de, por exemplo, valores? Eu consigo isso dentro da ferramenta? A gente sempre parte de uma pesquisa por palavra-chave. Então, eventualmente, seria interessante entender o contexto em que a gente está falando, por exemplo, dessas top 10, mas sim é possível, né? Deixa eu voltar a tela aqui. Porque aí, por exemplo, tem uma. Eu vou colocar aqui, por exemplo, sei lá, CADIM, cadastro inadimplente, ou alguma outra coisa. Tiver alguma sugestão que você queira fazer em relação à pesquisa também, fica super à vontade. Mas colocar aqui, por exemplo, cadastro de inadimplente, ou CADIM, vou colocar aqui. E aí eu quero saber as ações com maior valor da causa, né? Sei lá, por exemplo, aqui do TJ de São Paulo. Especificamente fórum, eu acho que a gente não tem o filtro de foro ali, mas a gente pode, por exemplo, filtrar por um TJ de São Paulo aqui, né? Aí vão ter essas 180 mil decisões. A gente pode vir aqui e filtrar por maior valor da causa. Estou vendo uma ação de 1 bi e 187 milhões aqui, de 630 milhões, de 409 milhões. Então, muito, enfim, teria execução fiscal, aqui procedimento comum, tem execução fiscal, mandado de segurança. A gente poderia vir aqui em comarca e aí a gente colocar aqui, por exemplo, São Paulo, né? Beleza, apliquei aqui. Eu vi que. Peraí, deixa eu dar uma olhadinha no negócio aqui. A gente teria por tribunal, a gente, enfim, pegaria as 10 maiores decisões. Naturalmente, você pode pegar, copiar o número desse processo e ver lá no site do tribunal, né? Depois daqui a alguns dias aqui, a gente também tem um recurso que a gente está preparando, que é não só para você olhar o PDF, porque isso já está entrando cada dia na base, mas você também fazer um resumo do processo inteiro utilizando IA. Então, isso é uma das coisas que a gente está preparando, que em breve a gente deve colocar no ar, né? Porque a gente já tem aqui, a gente já tem isso na nossa banca de dados, né? A gente já tem aqui, se tiver decisão do mesmo processo, vai abrir uma aba aqui, decisão do mesmo processo, e a gente vai dar esses resumos, porque daí você consegue entender naturalmente, tipo assim, putz, o que levou esse processo a ser tão relevante como nesse caso, né? Então, esse é um recurso que a gente está preparando, que a gente deve lançar aí nos próximos meses também, recurso não só da decisão como um todo, mas do processo. Mas filtrar por maior valor da causa aqui, eu acho que é a forma mais rápida de você fazer isso. Tem opção de filtrar por valor da sentença? Tem essa opção? Então, a gente está preparando isso no agente classificador também, que a gente está fazendo de jurimetria. Então, ele vai dar não só o valor da causa, mas ele vai dar o valor de condenação. Porque hoje em dia, se você pegar, por exemplo, na decisão, você vai ver que no resumo ele já dá esses valores, e até numa versão antiga da plataforma a gente tinha isso rodando, né? Mas a gente precisou aumentar a acurácia, né? Para diversos tipos de pedido, né? Quando a gente começou a indexar mais decisões da Justiça Trabalhista, você pode imaginar que isso começou a se tornar um problema, porque não é incomum uma reclamação ter 10, 12, 15 pedidos, né? Então, o que a gente tinha feito primeiro possível, quando a gente foi aplicar para a base de dados inteira, acabou dando uma embaralhada ali no algoritmo, a gente tirou do ar, né, e a gente está refazendo isso agora. Então a gente brinca que esse agente ele está na oficina, daqui a pouco ele vai ter essas funcionalidades de novo. Hoje em dia, infelizmente, a gente está tendo que fazer isso caso 1 a 1, né? Seria pegar o resumo do processo aqui e vir nos valores aqui, né? Então aqui a gente tem aqui 23 milhões do débito aqui, né? Que foi arbitrado, 2 milhões de honorários. Esse honorário aqui tá legal, hein? Mas o valor da causa aqui nesse caso foi 141 milhões, né? Então o valor da condenação foi consideravelmente menor ali, foi de 23 milhões. Mas dá para você fazer isso 1 a 1. Em breve você vai poder fazer isso para a base inteira de processos. Perfeito, obrigado, Euclides. Imagina. A Adriane Magalhães, o Euclides está perguntando o valor do sistema. Boa. Se você entrar no nosso site, Adriana, e falar com o nosso time comercial, você vai pegar um link que vai mostrar lá que é R$ 99,90 por mês ou R$ 789 por ano, se você pagar anualmente, né? Na parceria que a gente fez com o professor Henrique,
a gente criou uma condição especial exclusiva só para os alunos dele, em que esse valor é de R$ 499 a anuidade. Isso dá mais ou menos R$ 41,25 por mês, né? Então, na primeira decisão que você não precisar ler, você já economizou tempo suficiente para pagar aquela hora da plataforma, né? Aquela mensalidade da plataforma. Essa é uma condição que a gente está fazendo com ele. Se você entrar no nosso site, vai estar lá os R$ 99,90, né? E aí a gente tem essa condição, obviamente, a gente segue o CDC aqui, e nos primeiros 7 dias, direito de arrependimento total. Se você entrar lá, não precisa nem. A gente já teve usuário que peticionou para o suporte, colocou venho por meio dessa, não sei o que lá, só para exercer o direito de arrependimento. A gente fala, não, cara, se você não gostar, tem o botãozinho lá, cancelar, você pode entrar em contato com o suporte e falar que não gostou, mas esse é o link do professor Henrique. Então, entrando lá e fazendo assinatura, vocês já conseguem acesso. E aí, se vocês se arrependerem, cara, em 7 dias a gente devolve. Mas, até hoje, não precisamos cancelar ninguém. O link, pessoal, que tem essa Uhum. condição, eu acabei de mandar aí no chat, tá? Talvez vocês não tenham visto nos grupos, ou coisa nesse sentido. Com esse link aí, vocês conseguem fazer a aquisição com esse desconto. Aí o Samuel perguntou como é que fica na renovação. Esse desconto para os nossos parceiros é vitalício, viu, Samuel? Então, você assinou, se eu não me engano, na segunda ou na terça-feira, né? Foi dia 13 ou 14 de janeiro. No dia 13 e 14 de janeiro de 26, cara, vai ser os mesmos 499. A gente não vai fazer só para o primeiro ano, não. Então, a gente vai manter isso. Eventualmente, numa renovação, a gente vai meter um IPCA aí, né? Só para a gente deixar o valor atualizado. Fechou o IPCA 2024 em 4,71%, então não vai ser nenhum aumento, meu Deus do céu, né? Que nem teve, acho que um ano que o GPM bateu 49%, o índice nosso de atualização aqui é mais pela inflação mesmo. Pessoal, mais alguma dúvida? Tudo esclarecido? Boa. Algumas pessoas já estão saindo. Então, pessoal, esse aqui Boa. foi o nosso primeiro webinar, né, para mostrar a plataforma, né, que é uma deficiência que nós ainda tínhamos no que diz respeito à situação de busca de jurisprudência, justamente por conta da alucinação das inteligências artificiais. E observando esse gargalo aí, a gente fez essa parceria com o Deuclides, que eu acho que vai ser muito proveitoso para todo mundo. Para o professor Deuclides, que vai estar difundindo o produto dele, para mim, que eu estou ganhando com essa parceria, né? Porque se vocês ganham desconto, eu também acabo ganhando uma relevância, uma credibilidade com vocês, e vocês também vão estar ganhando, além do desconto, mais tempo para vocês conseguirem trabalhar, para vocês conseguirem fazer os estudos e tudo mais. Deuclides, a Giovana está perguntando se o pagamento pode ser dividido em 12 vezes. Eu vi. Nesse tá. momento, o nosso processador de pagamentos, que é a Stripe, eles atendem Google, Uber, enfim, grandes empresas, então é um processador de pagamento muito resiliente, mas ele está se adaptando a algumas coisas aqui no Brasil, como a cultura do parcelamento, né? Então, nesse momento é à vista, a gente está vendo um outro processador de pagamento também, né? E aí a gente deve ter um à vista, mas nesse momento é à vista, Giovanni. Esse valor é em uma parcela única, né? E aí depois seria só no próximo janeiro que você seria cobrada. Mas a gente está recebendo esse pedido. Não é algo fácil de implementar do nosso lado, porque daí a gente tem que contratar a bandeira, o adquirente, etc. e tal, fazer toda uma integração com o sistema inteiro, né, para ele funcionar, para pegar o e-mail, etc. Daí tem toda a parte do antifraude. Então, assim, a gente tem esse processador de pagamento já há 5 anos. No momento é à vista, até por conta do desconto também, né, desse desconto de 60%, mas é isso. Talvez no futuro a gente consiga aí, fazer esse valor em 12 e tal, mas por hora é isso mesmo. Certo, pessoal? Mais alguma dúvida? Boa. Aí tem que ver até quando o professor quiser, né? Quando ele virar e falar assim, ó, a promoção encerra, daí a gente, enfim, se liga o link dele, daí depois para uma outra
próxima turma de aluno e tal, mas essa pergunta é mais para ele, né? Ah, peraí, deixa eu ver. Esse desconto é para ele, em tese, ele cai direto, né? Se tiver no É. celular, talvez Mas eu tenha. Uhum, o que pode falar. acontece, Euclides? Uma coisa que eu percebi é que se a pessoa entra pelo link de vocês, ele não Uhum. consegue adicionar o cupom de desconto. Ele precisa entrar por esse link aqui que eu deixei disponibilizado no chat, É isso aí, é isso aí. né? Ele vai com o finalzinho do link tem esse promo code Henrique Tavares. Isso. Tem, Samuel, total. Aquela caixinha da direita ali do suporte, ela também é nossa caixinha de sugestão. Então, muitas das melhorias que a gente implementa é porque a gente ouve vocês falando, né? Então, tem total possibilidade de vocês darem novas sugestões. Mandei o link de Ah, tá, novo você aí. mandou de link, boa, boa. Isso, mandei o link de novo. E meu WhatsApp também eu disponibilizei aí para as pessoas que quiserem, talvez entrou depois na reunião e quer ver a Uhum. webinar como é que foi, eu vou disponibilizar para essas pessoas, para a gente honrar o compromisso que elas tiveram com a gente também. Legal, legal, muito bom, professor. E qualquer dúvida, a gente segue à disposição. Meu time está aqui para conversar com vocês, para dar o suporte necessário, principalmente quando vem de parceiro como o professor Henrique, a gente dá uma atenção muito especial, porque vocês são os advogados que estão olhando para aplicar IA e olham a IA como aliada, não como inimiga, então são de fato as pessoas com quem a gente, os nossos clientes mais têm afinidade com a plataforma, né? Show de O bola. Imagina. Pode falar, Euclides. Não, eu vi que o Estevam falou que estava tentando comprar, mas o sistema não está permitindo aplicar o desconto. Tem que ser naquele link que o professor mandou. Se você cair no link do nosso site, o que acontece? A gente até tem lá um campo para você aplicar o desconto, e aí teria que digitar o Henrique Tavares, tudo junto ali, mas por esse link é melhor porque daí, enfim, boa, boa. Qualquer dúvida, enfim, fala com o professor Henrique. Eu só tenho que dar banho no meu menino ali, mas depois eu volto e resolvo isso para vocês se precisar. Gente, obrigado pela participação de todo mundo. Meu WhatsApp tá aqui no chat. Se vocês precisarem, tiver alguma dúvida para tirar, a gente está aqui para auxiliar e fazer essa tecnologia chegar aí em todos os escritórios, para todos os advogados. Muitíssimo obrigado, Euclides, pela disponibilidade, pela presteza, e espero que seja uma parceria aí de muito tempo. Super. Valeu, gente. Obrigado. Um E até a abraço, próxima. pessoal. Até Tchau, mais. Tchau, tchau. tchau.